Bem, começou a gravar nosso encontro aqui hoje, que ficou na primeira semana de março, mas é o fechamento do mês de fevereiro, para a gente conversar um pouquinho sobre como foi o mês de fevereiro, a gente ainda aqui, né, nos nossos trabalhos home office, com tudo, e com a ideia, né, de tudo que a gente viu aí, bater o papo aí esse mês, né? Vamos dar uma repassada para a gente poder ficar, para se teve alguma dúvida, se alguém depois assistindo aqui esse vídeo até vai conseguir fazer um grande resumão do que foi, o que a gente falou esse mês. Eu tive até revendo os vídeos, né, que eu acho assim, esse início muito, muito importante, porque a gente está vendo exatamente o que eu falo que é a coluna vertebral do nosso negócio, né, que é exatamente você definir o que é o negócio, qual é a sua proposta de valor, e definir exatamente quem é o seu cliente. Isso é uma coisa assim, muito, muito importante, que é o vital, é o primeiro passo do seu negócio, né? Porque, primeiro, o seu cliente, você define como, quando você começa um negócio. Eu estava até lendo esses dias, né, umas matérias muito interessantes falando exatamente sobre isso, não por coincidência, falando que, às vezes, as pessoas têm muita dúvida, né, os empreendedores, quando começa um negócio, como é que eu sei qual é o meu tipo de cliente? Não adianta, a gente tem que definir um tipo. Não quer dizer que você está preso àquilo e que você não possa mudar ao longo do tempo. Mas para você criar exatamente como a sua proposta, como você vai usar as palavras certas, a maneira correta de você chegar no seu cliente, você tem que ter definido o cliente, que uma coisa a gente fala para um cliente que é um adolescente. Outra coisa é para um cliente que é a partir dos 50 anos, é totalmente diferente. A aparência que você vai ter que usar, o linguajar, as palavras, ou se for um post, vai ser desenho, a figura, vai ser totalmente diferente, né? Então, a gente tem que começar numa base. Não quer dizer que a gente não possa mudar ao longo do tempo e da vida do seu negócio, né? Isso, eu estava lendo isso e achei isso muito interessante. Quando a gente está começando do zero, a gente não sabe mesmo qual é seu cliente, tem que criar para quem você quer vender, para quem você acha que o seu produto ou serviço serve, vai atingir. Você, quando a gente faz o produto ou serviço, né, a gente tem que pensou em que tipo de pessoa. Então é aí que nasce o perfil do cliente. Aí que a gente começa. Então, a gente vai criar um perfil que não é estático, conforme a gente vai conseguindo vender e os clientes vão chegando, a gente consegue dali ver e definir uma nova linguagem, se precisar, um novo tipo de comunicação para chegar no cliente. Agora, essa linguagem, essa comunicação para chegar no cliente, até anotei os itens aqui que eu achei muito interessante, né? Que a gente tem que pensar, primeiro, quando a gente quer fazer uma proposta para o cliente, fazer uma comunicação, a gente tem que pensar primeiro. O cliente compra normalmente, né, na dor ou no prazer? A verdade é essa, no mundo principalmente digital hoje, né? Ele compra porque ou ele precisa muito aquilo para resolver um problema que ele tem, ou ele compra porque ele sabe que aquilo vai dar muita alegria, vai trazer muita alegria, é o prazer que vai trazer para ele. Então, só que normalmente a dor é mais eficiente. Então, como é que a gente faz isso? A gente, na nossa comunicação que a gente cria, a gente vai perguntar para ele, vai fazer, mostrar para o cliente aquele perigo dele não ter aquele produto ou serviço que ele não enxerga. Ou seja, por exemplo, se eu vendo um produto de emagrecimento, eu vou fazer uma comunicação mostrando que se ele não emagrecer, ele pode ter problemas, não é só problemas de peso, mas problemas cardíacos, problemas médicos, exames e etc., coisas que podem vir a acontecer caso ele não tome uma ação de emagrecer naquele momento. Então, ele vê aquela dor que ele não enxerga e que pode vir a acontecer. E outra coisa, indo pelo lado bom, né? Quais são as oportunidades que ele vai ter pela frente se ele adquirir o seu produto ou serviço. Então, tem esses dois pontos. Tá variando a luz aqui, né? Tá estranho.
é importante a gente lembrar que a gente pode atingir o nosso cliente pela dor ou pelo prazer. E outra coisa que a gente também pode usar para chegar na nossa comunicação, para chegar ao nosso cliente, é quais são os seus sonhos. Então, como o seu produto ou serviço vai ajudar o seu cliente a realizar seus sonhos. Isso é uma coisa muito boa também. E o que ou quem ele aspira a se tornar. Então, quando a gente consegue fazer esse link dessas perguntas com o nosso produto, então a gente consegue fazer com que o cliente pense e fala, poxa, isso é legal, isso talvez sirva para mim. Começa assim, que é, na verdade, hoje, né, cada vez mais eu vejo que é assim, é um processo de educação. A gente tem que educar os nossos clientes a verem que ele precisa do nosso produto, que muitas vezes ele nem sabe, né? Tem aquela pirâmide que normalmente as pessoas mostram, né? Que está dividida em 3 partes. A parte de cima, o topo da pirâmide, quem é? É aquele cliente que sabe que precisa e sabe aonde ele encontra aquele produto. No meio da pirâmide está aquele cliente que sabe que precisa, mas não sabe aonde achar aquilo que ele precisa. E na base é aquele que não sabe que tem o problema. Ele tem o problema, mas na verdade ele nem sabe que tem. E é nessa base da educação, que vai estar contida dentro da informação para o cliente, que você vai educar e mostrar que ele precisa daquele serviço. Por exemplo, cursos de inglês. Né? Os cursos de inglês usam muito isso, de uma maneira muito fácil da gente ver. Que o curso de inglês vai e fala, né? Tudo de bom que vem pela frente se você aprender inglês, as oportunidades de viajar, como você vai sair melhor, as oportunidades de trabalho, e eles usam muito isso. Então, é muito importante a gente ter essa comunicação bem clara e assertiva para a gente educar o nosso cliente e mostrar que ele precisa do nosso produto e serviço. Então, é muito interessante isso, é todo um processo de educação. Que aí por isso que cria-se, fala-se, né, desse funil de vendas, né? Que na verdade é isso. Você primeiro vai mostrar que existe esse problema que você tem que resolver e vai te mostrar onde você vai achar a solução para resolver aquele problema. Até a pessoa ver que ela precisa e ele já sabe que ali tem e ali ele vai comprar. Então, é a base da educação. Então, por isso que a comunicação e a definição do perfil do cliente é tão importante, porque a gente tem que usar o linguajar, tudo. É a roupa que você veste, é o cabelo que você usa, é as fotos que você usa, são as palavras que a gente usa para a gente conseguir chegar no seu cliente da maneira certa. Então, isso é importante, é fundamental. Por isso que a primeira coisa realmente é a definição do cliente. E a partir daí, você cria a sua proposta de valor, né? Que a proposta de valor nada mais é do que a maneira que você tem de dizer de forma clara, claro, tendo o seu cliente desenhado, qual é o seu tipo de cliente. Você tem que ter da forma clara e simples qual a transformação que você vai trazer para a vida desse cliente. Por isso que a proposta de valor é uma coisa assim, é aquela coisa envolvente, né? Você tem que mostrar que transformação ele vai ter com aquele produto e serviço que ele está comprando, ou que ele vá comprar, né? E aí depois são as atividades-chave. Aí já entra a parte mais técnica do negócio. Então, as atividades-chave, como é que eu transformo a vida do meu cliente? Aí você, dependendo do seu negócio, você vai listar tudo aquilo que você precisa. Então, por isso que eu botei esses 3, assim, logo na frente, logo no início do ano, porque isso a gente é uma coisa que a gente tem que... É a base de tudo que a gente vai definir daí para frente. Tá em cima disso, qualquer coisa do nosso negócio, da nossa empresa, mudança, estratégia, é tudo em cima disso aqui. Por isso que quando eu montei nesse programa, eu pensei logo isso tem que ser no início, porque dá tempo da gente rever e a gente tem que estar o tempo todo revendo, porque acontece isso. Às vezes a gente muda um pouquinho o nosso produto, aí o nosso perfil do nosso cliente vai mudando, a gente tem que estar ali adaptando o nosso negócio à nova realidade que a gente tem o tempo todo. Por isso que eu quis botar logo no início. E aí eu queria lembrar, né?
porque eu li um livro muito bom, não sei se eu já comentei com você, Helena, o livro do Poder dos Momentos, não sei se eu já cheguei a falar, né? Que é um livro que realmente eu achei muito interessante, que fala sobre a experiência do cliente. Então, Acho que falou nisso numa palestra. Foi, né? Foi na palestra, né? Porque esse livro é muito interessante e me marcou bastante. Porque exatamente esse livro fala, e é aqui nesse momento que a gente vai definir como a gente vai encantar o nosso cliente. Porque a gente vai ter que ter as ferramentas, a comunicação, toda a estrutura a gente vai definir aqui dentro da nossa proposta, junto com as atividades chaves. Tudo que você vai precisar para encantar o seu cliente. Que a gente mantenha o nosso cliente com essa experiência do cliente que seja muito boa. E isso é sensacional. Esse livro dá muitos exemplos que são inspiradores, é muito interessante, é muito interessante. Aí aqui eu não consegui comprar ele físico, só consegui comprar digital. Na época, quando eu comprei, isso já tem No caso, também nunca ouvi à venda, também não procurei, não estive a procurar ativamente, não me lembro de ver, se calhar. Ou se calhar só tem em inglês. Eu não vi, Será? eu realmente não vi, porque é um livro americano. No Brasil tem ele físico, aqui eu consegui comprar ele online, mas eu tive que comprar ele online pela minha conta que eu tenho no Brasil, pelo Brasil. Não conseguia comprar aqui. Mas ele é muito interessante de ler, porque ele dá várias histórias de envolvimento e encantamento do cliente. Um deles que eu achei sensacional, ou seja, o livro é o quê? Ele quer mostrar que a experiência do cliente, você tem que estar sempre inovando para você ter os clientes fiéis. Aí ele dá conta muitas histórias, dá vários exemplos. Aí teve um que eu achei muito, muito sensacional, que foi o quê? Uma família que foi tirar férias e foi para um hotel daqueles familiares, que tem tudo, piscina, papapá, aqueles que você, all inclusive, que você não sai do hotel. Aí, na hora de ir embora, uma das crianças esqueceu um bichinho. Não me lembro que bichinho era. Era um bichinho de pelúcia. Aí, quando chegou em casa, viu que tinha deixado no hotel, ficou desesperada. Aí o pai fez o pai ligar para o hotel para perguntar se acharam o tal do bichinho. Aí acharam. Aí falaram que iam mandar de volta. Aí o que o hotel fez? Olha só, isso eu achei incrível. A pessoa que achou saiu, botou o bichinho, tirando fotos em vários lugares do hotel. Na espreguiçadeira, na piscina, no bar da piscina, na quadra, em vários lugares do hotel. Fizeram como se fosse um mini álbum com fotos do bichinho, muito bacana isso. E mandaram para o menino com uma cartinha, falando que o bichinho que não tinha ficado para trás, é que ele quis estender um pouquinho mais as férias e aproveitar um pouquinho mais as instalações do hotel. Mas aquilo encantou tanto que, a partir disso, aquela família passou a passar todas as férias nesse hotel, não ia para outro. Então, assim, essa eu achei muito, muito bacana, porque assim, é aquela coisa que realmente encantou a família inteira. E eles já não querem outro, não querem nem ver o preço, mas volta sempre no mesmo, ter aquela experiência do cliente, e era uma coisa não programada, né? Aproveitou uma situação com uma coisa simples e segurou esse cliente aí para sempre. Então, eu achei assim muito bacana. Então, uma coisa a gente tem que sempre pensar nisso, fazer essa experiência do cliente cada vez ser melhor. Desde o início, como é que essa comunicação chega para o cliente, como esse produto ou serviço vai ser apresentado, se é um produto daqueles que a pessoa pode ter dúvidas, ter como o cliente chegar, tirar as dúvidas. A compra, ainda mais hoje em dia que está tudo online, tem que ser de uma maneira fácil, que seja simples online de se pagar. A entrega também de maneira simples, e tem um pós-venda, que às vezes muita gente esquece, né, do pós-venda. Ah, você achou o livro? Mas cá só vendem em inglês. Encontrei nesse mesmo sítio o e-book em português do Brasil. Mas em e-book. Viu? Livro só encontrei em inglês, mas existe. Mas lá está, era o que eu dizia, era em inglês, não traduziram para português. É um livro grande pra caramba para ler.
Então, em português está vendo só o e-book. Eu comprei na época em e-book também, porque eu não achei. Até você conseguia importar o livro, mas ficava caríssimo. Só o preço dos portos? É, só o preço ficava caríssimo, não valia a pena. É muito interessante. Então, eu acho esse livro sempre é uma indicação. Mas assim, o pós-venda, normalmente, muitas empresas deixam, né? Esquecem essa questão do pós-venda. E muitas vezes quem segura o cliente e faz que ele seja fiel é o pós-venda. Principalmente para produtos que são assim, que realmente gerem, né? Às vezes é uma aplicação, né? É um software, é qualquer coisa que pode gerar dúvidas e ter alguma coisa que você tenha um suporte, né? Que tenha que ter um suporte bom, é fundamental, que sempre faz diferença. Para mim, eu sempre vejo, quando eu vou, fico até impressionada, quando eu tenho um suporte respondido rápido, eu já conto para todo mundo, poxa, isso aqui eu entro e rapidinho me respondem. E outros, a gente entra e não manda a resposta nunca. Então, isso faz diferença. Quando você vai comprar de novo, você já pensa, não, eu vou naquele que me deu suporte rápido, não aquele que nunca me respondeu. Então, esse pós-venda é muito importante. A gente tem que estar sempre levando em consideração e sempre voltando ali no cliente, sempre retornando para ver se está tudo bem, se ele precisa de mais alguma coisa, se tem alguma dúvida, porque isso faz toda a diferença, às vezes, para uma nova venda com relação ao cliente. Então, e isso tudo a gente define nessa fase inicial do processo de definição da empresa, que a definição sempre começa com isso, é a proposta, é o cliente, são as atividades, é o passo inicial para a gente começar todo o negócio. E a gente tem que estar sempre revendo, não é porque a gente fez uma vez que a gente nunca mais precisa fazer, né? É bom montar aquele canvas e de vez em quando dar uma revisada, ver se mudou, que não mudou. Eu tenho um aqui que eu tenho montado, mas está guardado ali no armário, que eu faço ele com um post-it. Que aí com post-it a gente pode, aquele post-it já não vale mais, a gente joga fora, coloca outro, que as coisas vão mudando, aí você consegue usar o mesmo para ir fazendo as alterações, sem rabiscar, sem nada. Então, eu acho muito legal. E sempre recomendo a todo mundo a fazer isso. Eu acho que é muito legal. A gente pode sentar um dia e montar um canvas aí de vocês. Eu acho que isso é legal. Vocês, então, vocês já têm tudo na cabeça ali, tudo pronto, é só colocar. Passar para o escrito às vezes, não é? A gente precisa, porque muitas vezes a gente tem na cabeça, mas quando a gente vai escrever é diferente. Né? Quando a gente vai escrever ali, montar, é diferente, aí você vê, peraí, aparecem as dúvidas, e por isso que eu acho interessante fazer, acho muito interessante. Eu cheguei a colocar um canvas lá, né, no grupo, senão... Você colocou aquele esquemazinho no vídeo, a seguir ao vídeo do Canvas, foi aquele esquemazinho que tem de um lado o cliente, de um lado a empresa, Isso, a então dor coloquei. e o remédio, com a necessidade, a lista do cliente e o produto e em cima... Então coloquei. Então coloquei, que é bom sempre estar ali com isso, atualizado, acho muito, muito legal. Estava até começando aqui a escrever aí para um específico, você pode fazer isso da empresa específico para um projeto. Sim. Também. Aí eu estava até começando a escrever aqui específico para um projeto, que eu acho que é bem bacana, bem bacana. Mas aí, não sei, quer falar alguma coisa? Olha, eu já falei aqui, meia hora falando. Mais explícito não podia ser, concordo absolutamente que nós temos que definir a direção, temos que ter a ideia de qual é o nosso cliente, senão não vamos saber como comunicar para ele, e que ele altera com o tempo. Nós já falámos disto no início, tanto a nossa empresa vai fazer 3 anos, no início nós tínhamos desenhado um cliente
queria aumentar as vendas e por isso não sabíamos que não necessariamente ia perceber muito, no nosso caso, marketing digital, não tem que, é para isso que nós existimos, mas que teria algum dinheiro disponível, ou não é o dinheiro às vezes, é a vontade de eu investir, explicando-lhe que vantagens teria para investir e experimentar algum tempo. A verdade é que evoluímos, o nosso tipo de cliente não evoluiu por aí além, mas acrescentámos aqui um pequeno pormenor, que já estejam predispostos a investir algum dinheiro em marketing digital, que já pressupõe que ou já viram alguma coisa do que ele pode fazer, e pronto, esses clientes nós temos categorizados numa categoria que chamamos os queimados, que quando cá chegam bem já queimados, e aí já temos um trabalho um bocadinho diferente, que é dizer-lhe que atenção, isto não é sempre uma balbúrdia, é possível tentar, pronto, não acertamos 100% em todos os clientes, temos que aprendê-los. Claro, todos ficam é uma curva de aprendizado. Evidentemente. Mas pronto, são os nossos queimados, já tiveram alguma interação, já têm noção de que aquilo serve para alguma coisa, efetivamente as primeiras experiências não foram as melhores. E aqueles que pronto, sabem que precisam disto para vender, não fazem muito bem ideia como funciona, até às vezes têm empresas muito antigas, mas até funcionavam mais com lojas físicas, com marketing mais tradicional, etc. Chegam aqui, portanto, sabem que vão precisar, e acabou ali, mas pronto, mas o cliente que já sabe que vai precisar disto. Já descobrimos que não nos adianta muito, nós fazemos abordagens a clientes potenciais. Olha, esta empresa tem potencialidade, vamos fazer a abordagem. Mas se nunca pensaram nisso, é um cliente muito difícil de, nem tanto de converter, mas de manter, às vezes. Porque não, principalmente no início, não conseguem perceber. Já evoluiu, isto para dizer que a nossa persona já foi evoluindo ao longo do tempo e pronto, é importante nós sabermos quem ele é, porque senão vamos estar a falar, por exemplo, decidimos que temos melhores resultados dos mais mensuráveis quando os clientes têm e-commerce, lojas online. Portanto, temos ali, conseguindo fazer tudo, pôr todas as ferramentas a funcionar, é o que dá para medir resultados. E chegamos ali, olha, conseguimos isto, aumentamos as vendas nisto, pronto. É o cliente que funciona melhor. Então, a nossa abordagem já mudou. Já quando tentamos contactar um potencial cliente, como já temos muitos casos de sucesso nessa área, já tentamos contactar um dessa área. Mas evolui, é natural que evolua. Exatamente, exatamente, essa adaptação que vai tendo do cliente, é o que eu falo, vai mudando a nossa abordagem, a nossa comunicação, para você ir exatamente naquele cliente que você já viu que é o que funciona, né? Exatamente, e que não vai pensar que estamos a tentar enganar, dizer, olha, nós temos retornos sobre um investimento de entre 10 e 15, às vezes 16, e ficam assim a olhar para nós, isso é verdade? mas temos que optar por algum. Portanto, olhando para a sua pirâmide, nós estamos a tentar localizar-nos nos dois de cima. O cliente que não sabe que tem o problema, traz-nos a nós um problema para converter, às vezes, porque não percebe, tem que andar mais um bocadinho. É difícil, é por isso que eu falo que aí bate no item da educação. Exatamente. E aí tem que estar mostrando, tem que estar aí por aí, avisando, fazendo palestras. Avisa como? Através de palestras, através de postagens educativas que eu tenho visto que vocês têm feito. Mas sabe, Márcia, essas postagens, esses posts mais informativos, para nossa dor, são os que geram mais seguidores, que é bom, porque pronto, é pessoal que quer saber mais. É porque é a base da pirâmide, onde tem muito mais gente. Mas são os mais difíceis de arrancar interações. Sim. Porque eles não sabem. Às vezes não sabem e estão ali um bocadinho fechados naquela bolhinha, não é?
Claro que estamos a falar num negócio B2B, quando se fala num negócio para consumidor final, nós temos mais facilidade de fazer marketing para os nossos clientes do que para nós, às vezes. Sim. Porque a maior parte são B2C, embora os B2B, pronto, é uma estratégia um bocadinho diferente, corre bem, mas é muito mais fácil acertar logo nos B2C, porque cria-se facilmente a necessidade, às vezes normalmente são produtos que quase toda a gente precisa, é diferente, não é? Portanto, estamos aqui a falar, estamos a falar num caso que é um bocadinho particular, mas é verdade, em qualquer produto temos que educar o cliente, de fazê-lo pensar que precisa e crer que precisa daquilo, não é? Exatamente, é a questão de educação, né? A gente tem que estar o tempo todo ali educando, mostrando, porque aí podem vir a aparecer. Você vai educando até ele amadurecer para mudar ali no andar da pirâmide. Essa é a verdade. E criar empatia. Criar Sim. empatia, conexão com o cliente. Isso é importante em qualquer área. Mas numa área B2C nós não estamos, a maior parte das vezes não estamos em contacto direto com os nossos clientes, principalmente se for online. Então nós temos que ter mecanismos que façam o cliente encarar connosco, gostar da nossa marca, gostar da nossa pessoa virtual que está ali a falar com ela e a apresentar-lhe as novidades, a apresentar-lhe as vantagens e sempre a falar com o cliente. Pronto, então somos uma agência de marketing, nós somos muito apologistas do informar o cliente, de não de estar sempre a falar de produto puro e duro, olha, temos isto, temos isto, temos isto, temos isto, temos isto, temos isto. Compre. Mas criar ali uma conexão, lá está, uma conexão é aquilo que eu falo, para tudo tem que começar na conexão. É a conexão que vai trazer a pessoa ali para te acompanhar, para depois virar uma cliente. Exatamente. E isso nem sempre é fácil. E lá está, estamos lá nas dores e nos prazeres. Exatamente, nas dores e nos prazeres, para criar conexão. Nós até aqui temos a dor e o prazer, temos os queimados, que já vêm cheios de dores, e ali temos que arranjar as ligaduras, não é? Exatamente. Pronto, e o prazer dos que ainda não foram queimados, mas tentar obter resultados melhores. No caso de uma roupa mais bonita, uma roupa mais formal, uma roupa mais o que seja, não é? Calçado igual. E é falar para o cliente na hora certa mesmo, não é? É verdade. Na hora certa. E eu tentar usar, é o que eu falo, que eu falei naquela apresentação que eu dei, né? Que criar a conexão fica mais fácil quando o negócio é uma extensão de nós mesmos, ou seja, o pessoal tem muito usado realmente os stories para criar essa conexão, porque o feed é aquela coisa um pouco mais formal, pode ter uma brincadeirinha ou outra, mas assim, é mais a empresa, você torna ela mais assim humana, normalmente, através dos stories, né? Sim, são coisas que ficam ali 24 horas e as pessoas gostam de ver o que é que se passa atrás. Nós estamos a investir com alguns clientes em fazer o behind the scenes, para as pessoas verem como é que... Os bastidores, né? Exatamente, como é que aquele produto vai ter à mão, e tentar mostrar instalações, tentar mostrar interiores, tentar mostrar certos produtos na vida real. E, portanto, mas essa já é bom até colocar no feed, mas entre uma coisa e outra a pessoa vai, de uma forma ou de outra vai ver. Há mais gente que é inclinada para ver stories. Isso. E está ali... Mas também há aqueles que as deixam a correr e às vezes até estão... Diz? Falaste? Então, olha, falaste. E depois já passou. No feed é mais fixo, a pessoa está mais ali a ver. Mas sim, concordo, há coisas que é mais criar aquela interação momentânea, a pessoa ver, olha que giro, e não tão formal de estar ali que não tem propriamente informação, não é? Mas sim, os stories funcionam muito bem por aí. E é por isso que eu vou voltar com as minhas lives. Vamos voltar com as lives, porque tem que voltar. Que eu sinto que com as lives cria essa interação, cria essa das pessoas mandarem uma mensagem ali, um direct, às vezes nem comentam no
pela live mesmo, mas manda mensagem, se interessa, as pessoas vêm, tem mais uma movimentação diferente. E fica gravado, a questão é que fica gravado, depois às vezes no live, eu assisti aos lives, praticamente todos, acho que falhei um, e realmente também se via que o número de participantes também ia aumentando, mas pronto, também dependendo da hora, não podiam estar naquela hora, mas quando vai haver as visualizações depois, elas são muitas. Exatamente, porque às vezes ali tem 20 pessoas só assistindo, mas depois, quando vai ver, mais de 300 assistiram, então E cria essa interação e faz essa conexão, porque quando a gente fala, né, você vai criar conexão com aquela pessoa que tem a ver com você, com o seu jeito, com o seu tipo do seu negócio, então cria conexão. Por isso que eu até vou voltar, exatamente por isso. Que assim a gente tem que humanizar e criar essa conexão. Eu andei fazendo uns projetos, depois de eu conversar com vocês aqui em off, aqui umas coisas diferentes para a gente agitar. Mas aí, agora, em complemento, tem que voltar com as lives. Aí eu decidi que ia voltar agora a partir de março. Semana que vem, que tem a Dia Internacional da Mulher. Aí vou voltar com as lives. Dia Internacional é um bom dia. É um bom dia, né? Então, aí recomeça tudo de novo. Mas aí depois a gente conversa depois. E aqui tendemos a estar mais mulheres ou homens? Na nossa sala. Aqui, por incrível que pareça, no grupo, acho que tem mais homens. Eu apontaria ao contrário. Engraçado. Totalmente. Olha, eu andei vendo algumas postagens aí últimas que eu fiz que normalmente era tudo mulher. O percentual do Instagram mudou, que era muito meio a meio, mudou para mais mulher absurdamente, mas tem umas últimas postagens que absurdamente foi muito mais homem. É bom, mas é bom. É o que eu falo, é o ajuste do cliente. Não fala para uma. Exatamente. Portanto, é o ajuste. Mas é bom. É o ajuste do cliente. Não tem jeito, a gente tem que estar o tempo todo. Por isso que a comunicação, a gente vai mudando dançando conforme a música. Exatamente. Quando não... Mesmo pessoas que tenham, às vezes, lojas só de produtos femininos. Nós temos dois ou três clientes que até são só de produtos femininos. Não deixamos nas nossas comunicações de fora aos homens, porque eventualmente eles vão ter que comprar presentes. Sim, normalmente. Dia das Mães, temos que escolher alturas certas, não é? Mas fazemos isso porque, lá está, há sempre aqui uma pequena modificação. A pessoa tem que estar sempre em cima do mercado, estar a ver para onde é que... Porque às vezes temos surpresas que são assim uma coisa... Exatamente, por isso que eu falo, a gente tem aquela história que eu falo, a gente tem que estar sempre se adaptando ali dentro do contexto que está acontecendo. Por exemplo, agora vem Dia Internacional da Mulher. Então, as pessoas, principalmente que vendem produtos, né, físicos, está todo mundo voltando o seu marketing para o Dia Internacional da Mulher. Na outra semana já é Dia Internacional do Consumidor, Dia do Consumidor. E aí vai. E a seguir é Dia do Pai. Aí vem Dia do Pai, exatamente. No Brasil não é o mesmo dia, pois não? Ou é? Não é. Brasil que é o 19. É 19 de março. Então, é na mesma semana do Dia do Consumidor. Até vou anotar aqui, que o dia do Pai no Brasil é em agosto. Pois, eu tenho ideia que tem assim uma... Mas não é preciso ir muito longe. Se formos ali, a Espanha não sei que dia é, mas em França também já não calha ao mesmo dia que nós, nem pai nem mãe. Ah, é? Cada dia tem um dia, cada país tem um dia diferente. Até vou botar aqui, março, dia 19, bem logo depois do Dia do Consumidor. Então, ou seja, as lojas, principalmente, têm que, produto físico, focar nisso. Exatamente. Por isso que eu falo, tem que começar o ano já preparando o calendário para não esquecer as datas, para poder preparar as comemorações, as promoções de acordo com aquela data que está aí mais próxima. Este ano estamos com um pequeno problema, que as marcas, principalmente as de produção, as que têm coleções, normalmente é roupa e calçado, pronto, estão com problemas em lançar coleções
extensas. Este ano eu acho que vamos assistir a coleções pequeninas, dos mesmos produtos alterados, assim, e atrasadas, que é o mais interessante. Eu li isso que iam ser, realmente eu li que iam ser menores, e atrasados porque teve muito problema de produção, exatamente para chegar nos produtos, para ter a produção devido ao Covid. Este ano ainda vai ser mais complicadinho ali um bocadinho gerir as coleções para esses dias, mas pronto, tem que se jogar com as coleções que estão, com o que há, mas é a dificuldade acrescida deste ano, também foi um bocadinho na segunda parte do anterior. Mas estas datas mais, tirando o Natal, estas datas mais festivas são todas no primeiro semestre, quase. Então, ano passado o pessoal ainda estava com as coleções que saíram no final do ano, que estava tudo a andar normal. Segundo semestre já foi outra história. Já, para o Natal já houve muito reaproveitamento, mas são alturas boas para escoar. Mesmo essas que ficaram atrasadas do anterior, que acabaram às vezes por não vender tão bem na época certa, não é? Porque também vieram atrasados. Tem uma forma de escoar e aproveitar estas alturas. Mas agora vamos torcer para as coisas começarem acho que esse ano ainda não vai ser simples, né? Vai ter que precisar muita adaptação ainda para ter uma melhora aí para o final do ano, eu acho. Porque enquanto não tiver todo mundo vacinado, né? Nunca vai voltar ao normal, né? De sair e a produção e as fábricas poderem voltar a todo vapor, como estava, que agora as fábricas estão trabalhando com o mínimo, né? Com o mínimo e vários turnos, né? E divide por turnos. Que no final isso daria mais ou menos a mesma produção, porque lhes é permitido basicamente trabalhar 24 horas se tiverem metade. Mas depois há as pessoas infectadas que têm que ir para casa no mínimo 10 dias úteis. Você nunca trabalha com 100% do pessoal, então... Portanto, atrasa tudo. E em fábricas de linha, basta sair uma pessoa da linha ou ter que dividir a linha ao meio, que já a produção já... E acaba tudo. Não tem nada a ver. Exatamente, roupa, que é uma sequência, uma pessoa que é específica, que lá é dividido, né, por área, então estraga toda a sequência que tem. Mas não é só nessas áreas, não. Do país. Na parte da indústria pesada, que eu vejo, né, que é aqueles trabalhos que o Rafael faz, também acontece isso. Eles estão com um problema que não consegue liberar as válvulas por causa da tinta. Não consegue pintar, porque o fornecedor de tinta não recebeu os elementos necessários para poder fazer a tinta, para poder mandar. Isso é que é complicado. Quando uma matéria-prima... Quando se tem os trabalhadores... Numa altura em que os trabalhadores podiam estar parados, se estiverem a trabalhar e não puderem trabalhar por falta de matéria-prima... Exatamente. Então, é uma sequência de coisas, mas eu falo, as empresas, infelizmente, têm que se adaptar e conseguir sobreviver, passar por isso, porque daqui a pouco nós torcemos que muito em breve volte tudo ao normal. E torcemos para isso. E ficamos para a história, que já não é mau. Ver o copo meio cheio, daqui a uns anos vão falar da vaga de 2 anos de Covid-19 e nós vamos estar na história. Se não fosse isto, não tínhamos nada a fazer nos livros de história. É verdade. Eu vi que, até fui ver, quer dizer, nem fui eu, foi meu filho, ele foi ver que a gripe espanhola também foram 2 anos e a peste negra foram 7 anos para acabar. Isso era muito complicado. Eu acho que foi essa espanhola que ajudou aqui esta, ainda assim vai em 2 anos, que comparativamente é mais extenso, porque eles, desde essa altura, vinham a desenvolver uma pré-vacina. Não sei se já leu sobre isto, mas eu estive a ler. Eles testagem em macaquinhos e afins, não é? Mas já estavam a desenvolver uma base para, vindo uma infecção, um vírus mais ou menos semelhante, depois tem as mutações e é isso que eles têm que adaptar, mas fazerem uma base para ser muito mais rápido, nesse caso, fazer uma vacina. E depois há malta com a teoria da conspiração de que a vacina foi muito rápida e que não pode ser. Não.
Eles já tinham preparado isto há anos. A única coisa que eles tiveram que fazer agora foi preparar aquela base e adaptá-la para um vírus novo. Se calhar para o próximo vai ser ainda mais rápido arranjarem a cura ou pronto, a vacina, a prevenção. Pode ser, verdade. Do vírus. Isso ainda assim, este ainda demorou algum tempo. Tendo em conta que já tinham uma base maior do que da última vez, ou da outra, vá, ainda assim estava a demorar um bocadinho. E está demorando o mesmo tempo da gripe espanhola, que foi lá em 1920. Não é verdade? Mas pronto, já estávamos todos a ser vacinados, todos, salvo seja, vamos ver agora. Vamos ver, muito em breve seremos chamados para tomar a vacina. Mas o importante é a gente estar aqui, focando no nosso negócio, não deixar, e falo, se adaptar e ir em frente para deixar o nosso negócio ali, não esperar as coisas acabarem. Nosso negócio tem que estar aqui, firme e forte, para a gente terminar muito bem o ano, em cima do que nós planejamos. Isso é o principal, essa é a ideia desses encontros aqui. Essa é a ideia. Helena, agradeço muito você estar aqui, você sempre comigo, sempre a fiel escudeira. Muito obrigada. E a gente se encontra no fechamento desse mês, que eu vou marcar com antecedência para ver se as pessoas conseguem mais pessoas aparecer, porque a gente tem no grupo 3 fuso horários, então às vezes, por isso que eu até botei a votação, porque são 3 fuso horários, acaba virando uma confusão. Um deles era às 3, não é? No Brasil era às 15. E nos Estados Unidos... Unidos... São 3 horas. Para o Brasil são 3 horas e para os Estados Unidos 5. Então, é uma certa confusão, por isso que não dá para fazer aqui de manhã, porque aí de manhã não tem chance nenhuma de pegar os outros, né? Então, vamos tentar aí. Se bem que acordar de madrugada é uma ótima forma de tornar o dia mais produtivo. Com certeza, com certeza. Falo eu que acordo muitas vezes de madrugada. Muita gente faz. Eu acho que essa questão do acordar de madrugada é muito de acordo com o perfil da pessoa, né? Tem gente que vai melhor, aumenta, que precisa mais tempo para fazer as coisas, precisa de mais horas, ou a pessoa acorda mais cedo, né? Ou a pessoa vai dormir mais tarde. Tudo depende do tipo da pessoa, né? E o tipo de vida que ela leva. Principalmente, por isso. Cada um, não é? Sim, mas esta hora, esta ou 7, são aqui, acho que são boas horas, o pessoal já... E agora em teletrabalho até chega mais rápido a casa. Exatamente, não tem o problema do transporte. Eu também acho que esse horário, o 7, são os melhores horários mesmo. Vamos insistir aí para o próximo mês. Mas tá bom, muito obrigada. Eu vou terminar aqui. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, Márcia.